Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal. A sua inscrição ela é muito importante, então deixa de manhã, para com isso rapaz, não custa nada. Dá um clique aí, se inscreve no canal, como diria o outro lá no programa. Inscreva-se no canal, é muito importante pra gente. Tá bom galera? Minha equipe hoje na mesa de comando, Fagner Arruda. A produção é feita por Fátima Nunes, está ali tirando todas as fotos possíveis e imagináveis. Vamos lá equipe, tudo bem? Vamos que vamos. Quero falar do nosso convidado de hoje. Ele é proprietário da Vital Saúde Funcional, que fica no Guará 1, uma academia com foco em saúde física e mental. Ele é professor de educação física desde 98. Ele fez fisiologia, ele é fisiologista também pela UNB em 2000 e MBA em marketing e varejo em 2018 pelo IBMEC. Empreendedor desde 2002, Alexandre Brambila. Seja bem-vindo a Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem. Agradeço o convite, feliz de estar aqui para a gente ter uma conversa agradável agora nessa nossa tarde, para falar um pouquinho de saúde, empreendedorismo e também falar um pouquinho da Vital Saúde, que é esse novo empreendimento no Guará, com foco na saúde física e mental. Então surgiu de uma ideia muito legal com alguns parceiros, onde a gente quer se diferenciar do mercado, descolar um pouquinho das tradicionais academias, e aí surgiu a Vital, com esse foco aí em cuidar dos nossos alunos, dos nossos clientes amados do Guará, que já estamos lá há 15 anos. Há 15 anos no Guará? 15 anos no Guará já. Vamos voltar um pouco nessa história aí. Vamos começar. Você é aqui de Brasília, você veio para Brasília. Conta um pouco das suas origens. Eu sou oriundo de Brasília, não sou candango porque não construí Brasília, mas sou brasiliense. Tá? Sempre morei em Brasília, sempre morei no Guará, então sou um guaraense raiz. E sempre com o desejo de empreender no próprio Guará, desde menino. E quando surgiu a oportunidade de podermos empreender no Guará, de montar o nosso negócio, deu tudo certo. Com grandes parceiros, parceiras maravilhosas como o proprietário do prédio, que sempre viabiliza e viabilizou desde o início o nosso empreendimento lá no Guará. O que te levou a fazer entrar para essa área de educação física? Primeiro foi a educação física, né? Depois Sim. que veio a fisiologia e aí você pensou em saúde mental. Mas como surgiu o seu interesse por essa área? Sim, a educação física sempre fez parte da minha vida. Sempre fui ativo, sempre fui uma criança no Guará que frequentava as praças. E com o tempo foi desenvolvendo a vontade de empreender. Antes de ser empreendedor, eu entrei na área da educação física pelo voleibol. Você jogou voleibol? Joguei voleibol pela escola, né? Pela escola do Guará, o antigo GG. E de lá surgiu a oportunidade de desenvolver também a arbitragem de voleibol, quando também surgiu a necessidade de desenvolver um pouquinho mais na área de educação física. Já estava envolvido no esporte, quando surgiu a vontade de cursar o curso de educação física. É legal. E a saúde mental, como é que foi? Bem, a saúde mental, ela sempre foi importante, mas pós-pandemia ela tomou um volume muito grande. A pandemia contribuiu para você entender alguma coisa relacionado à saúde mental? Foi fundamental para que você chegasse a essa conclusão? Sim, assim, o foco sempre foi a saúde. Mas as academias em si sempre tiveram uma preocupação muito grande com a saúde física, a questão estética, tá? E com a vinda da pandemia já vinha uma vontade do mercado. O mercado já vinha apontando para essa saúde mental, onde as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, necessitando um pouco mais desse cuidado mental. As academias não tinham muito esse foco, elas focavam muito na questão estética. Mas a pandemia veio como um divisor de águas, ela veio nos mostrar que
só o físico não resolvia. Mostrou também que quem tinha saúde física conseguiu suportar a epidemia. Mas teve uma questão que agravou bastante, que foi a saúde mental. A questão de ficarmos em casa, isso realmente ninguém nunca imaginou que ficar em casa poderia afetar a nossa saúde mental. Então, hoje, o foco hoje não é só o físico. O mental tomou muito volume. O mental se tornou algo imprescindível na vida das pessoas. Só físico, importante, necessário. Mas a saúde mental hoje, ela é fundamental. Senão a gente não consegue ultrapassar e viver de uma forma mais saudável. Qual seria a ideia da sua empresa? Como que ela surgiu? Você já tinha essa ideia de físico e mental, ou físico e mental surgiu por conta do empreendedorismo? Bem, o empreendedorismo sempre teve no sangue. Nunca tive vontade de ser funcionário público. Meu pai é funcionário público, foi funcionário público, é aposentado da coronel da Polícia Militar, e nós víamos a rotina dele. E decidimos, somos 4 irmãos, e nenhum decidiu para o lado do funcionarismo público. Todos foram ser empreendedores. E surgiu a vontade de empreender já na faculdade. Já no meio da faculdade, eu já fazia estágio em academia, isso já em 95, 96, eu já frequentava o mundo das academias. Com seus 50 quilos, né, bem diferente do que as academias faziam na época, né, que tinham assim, ícones como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, que era puro músculo. Tinha um atrevido ali de 50 quilos ali. Época, viu, rapaz? Eu lembro disso. Pois é, eu sou um pouquinho depois, mas eu consegui ainda viver um pouquinho dessa geração. Eu tava, acho que em cartaz, era Rambo. O primeiro Rambo, né? Depois saiu o Rambo 2. Sim. Mas o primeiro Rambo é que estava em cartaz. Nessa época, o fisiculturismo era o que estava em alta. Né? As academias eram todas focadas nesse perfil. E aí foi lá um estudante de educação física com 52 quilos se atrever no meio desse povo fortão. E aí surgiu, com o desenvolver do trabalho, provar para as pessoas que não era só músculo, que conhecimento fazia diferença. Foi difícil conquistar a confiança dessas pessoas, que uma pessoa de 50 quilos falou assim, o que vai me ensinar? Como é que uma pessoa de 50 quilos vai me deixar forte? Mas a educação física sempre foi muito focada com estudos. A educação física é uma vertente da saúde. Tá? Hoje somos uma profissão essencial. Tá? Estamos no escopo da saúde como uma profissão essencial. E com desenvolvimento, com conhecimento, a gente foi desenvolvendo, mostrando para as pessoas que ser saudável não era só ser forte. Mesmo nos anos 90, que ainda tinha o culto ao físico, o conhecimento sempre fez a diferença. Então eu pude ter a oportunidade de trabalhar em empresas onde me proporcionaram a chance de desenvolver o meu conhecimento, e com o conhecimento acadêmico foi surgindo também a vontade de empreender, fazendo cursos, desenvolvendo conhecimento e aplicando diretamente no dia a dia. Até que lá pelos anos 2000, 2002, surgiu a oportunidade de montar o meu primeiro empreendimento, que foi em Taguatinga, que se chamava Academia Fit Club. Ficamos lá por Taguatinga mesmo, na CNB. Ficamos por 8 anos, desenvolvendo um bom trabalho. E sempre trabalhando, sempre buscando conhecimento a nível de empreendedorismo, fazendo cursos do Sebrae, cursos de especialistas, curso de outros profissionais que também já tinham empresas já mais desenvolvidas, já com um conhecimento mais aprimorado, e a gente sempre buscou esse conhecimento. Não parando, surgiu a necessidade de desenvolver mais conhecimento, fui fazer pós-graduação na Universidade de Brasília para fisiologia. Fisiologia é uma área da educação física que cuida de como o corpo se comporta durante a atividade física. A gente vê muito, né, ouve muito falar de fisiologia nos times, né, nos times de futebol. Sim.
Não, mas não é uma coisa que adere só ao campo de futebol, aos atletas do futebol. Ele é aderente ao tênis, ao basquete, a vários times e a outras áreas da vida também? Sim, sem dúvida. A fisiologia, ela começou a ter um pouco mais de importância já nos anos 2000 com o futebol. São Paulo foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter um departamento de fisiologia. Até então, acreditava-se que entrar no campo, correr e simplesmente entender que todas as pessoas são iguais, começou a surgir a necessidade de diferenciar. Hoje a gente tem a fisiologia, tem a propriedade de individualizar a performance dos atletas e das pessoas. Hoje, uma coisa muito importante é respeitar a individualidade das pessoas. Não importa se elas a nível de performance ou no nível de uma pessoa normal quando ingressa numa academia. A gente tem que entender que cada pessoa reage de uma maneira diferente. E a fisiologia, mais especificamente a fisiologia do exercício, ela tem essa propriedade de diferenciar as pessoas, onde você tem a oportunidade de montar programas de treinamento para que seja individual para a necessidade daquelas pessoas. Quais são quais são os processos que você faz, as avaliações que você faz quando o cliente te procura? Eu preciso entrar em forma, eu quero ser fortão, eu quero fazer academia. Quais são as... Isso é muito importante. Né? Isso é uma coisa assim que o cliente tem que entender, que hoje nas academias, as academias elas têm um trabalho muito profissional. Nos anos 90, a gente trabalhava muito com achismo, mas com o desenvolver do tempo, com o aprimoramento do conhecimento, entendemos que hoje as academias elas são muito profissionais. E desde o início, nós aprendemos na educação física a respeitar a individualidade das pessoas. Então hoje na Vital nós temos processos bem definidos. Nós temos programas para atender todas as comorbidades, diabetes, problemas coronarianos, hipertensão, então diversos. E os processos eles começam numa avaliação, que nós não chamamos mais de avaliação. Porque o aluno ele não quer ser avaliado, ele quer ser ouvido. A gente precisa conhecer, a gente bate papo. Então hoje a gente faz um check-up nele. A gente trouxe esse termo médico também para dentro das academias, para desmistificar, porque as pessoas, ninguém gosta de ser avaliado. É muito desagradável você chegar para um cliente e falar assim, você vai passar por uma avaliação. Nossa, mas eu não estou preparado. Então, desmistificando aqui essa questão, nós criamos um check-up funcional na Vital, onde a gente faz uma série de avaliações, não só físicas, principalmente comportamentais e mental, para a gente entender a saúde mental. Euclides, a gente hoje entende que só o físico não é o importante. O físico é um reflexo da nossa questão mental, da nossa saúde mental. Então não adianta eu passar um programa de treinamento onde você pensa em performar se a tua cabeça não está legal, se a tua saúde mental não está bem, se o teu humor não está bem, se o teu sono não está bem, se o seu grau de ansiedade não está controlado. Isso tudo vai influenciar na questão física. A questão física nada mais é do que um reflexo da nossa saúde mental. Então hoje na Vital a gente tem ferramentas que nos proporcionam entender o nosso aluno de uma maneira mais como um todo, não só focado nas questões físicas, coisa que por muitos e muitos anos nós focamos, só entendendo a questão física. A pessoa chegava na academia e falava assim, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte. Ok, naquele momento era muito importante, não deixou de ter a sua importância, mas hoje, para que a gente possa chegar nesse objetivo estético que a gente entende que é a cereja do bolo, a estética hoje é a cereja do bolo, a gente quer entender um pouquinho mais como é que está a sua saúde mental, como é que você se comporta, como é que você vive, se você toma remédio, se você é controlado, se você tem um acompanhamento médico. Então hoje essa saúde mental ela é o start para que a gente possa iniciar todo o nosso programa de treinamento. Falou uma coisa muito importante aí, eu acho que
algumas pessoas não sabem, né? Pessoas com comorbidades, né? Elas conseguem fazer uma academia. Sim. Eu falo assim, não só comorbidades, mas também, por exemplo, mulheres grávidas, Sim. pessoas idosas. Existe um programa especial para pessoas assim? Assim, quer dizer, uma coisa muito importante. Você tocou num assunto muito importante. A gente tem que começar a entender o exercício físico, a prática do exercício físico como um remédio. Hoje nós temos duas opções na nossa vida. Ou a gente cuida da saúde, ou a gente cuida da doença. A gente tem essa opção. As pessoas que hoje praticam exercício físico, cientificamente está tão provadas que elas utilizam menos medicamentos. Não estou dizendo que exercício físico substitui, que vai fazer com que você pare de tomar seus remedinhos, não é isso. Mas vai contribuir muito para a qualidade da sua vida. Então, hoje, a gente trabalha muito com essas duas vertentes. A gente explica muito isso para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso aluno. A gente chega assim, você tem duas opções, amigo. Ou você cuida da sua saúde, ou você lá na frente vai cuidar da doença. Hoje, cuidar da saúde, ela é um investimento. Ela sai muito mais barato do que você cuidar da sua doença. Então, sim, hoje, as pessoas com mais idade, as pessoas mais experientes, elas têm essa consciência. A população como um todo, mesmo antes da pandemia, já tinha essa consciência de que eu preciso praticar o exercício físico. Até porque a classe médica sempre colocou isso como uma prioridade. Quando você começa a apresentar alguma comorbidade, os sintomas da comorbidade, ele é o primeiro sinal de que alguma coisa está acontecendo. Daí você vai procurar um médico. Na sua grande maioria, sempre há prescrição do exercício físico. Porque está provado que o exercício físico ele é um remédio. Ele é necessário. Nós somos seres que nascemos para nos movimentar. E se ficarmos parados, isso de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, vai trazer algum tipo de limitação que possa vir a prejudicar ao nosso desenvolvimento. Então, sim, hoje nós temos estudos e programas especializados para todos os tipos de comorbidade. Então, hoje a educação física ela está munida de muita ciência, de muito conhecimento. E as academias muito profissionais. Por muitos e muitos anos, as academias focaram muito em questões superficiais. Levantar ferro, propriamente dito. Tanto é que nos anos 90, quando eu ingressei em uma academia, não existia a figura do professor de educação física, existia a figura do instrutor. Quem era o instrutor de uma academia? Era aquele cara mais fortão, que o proprietário convidava. Porque servia como modelo, né? Justamente. Ele apresentava a academia para o cliente e ele mesmo servia de garoto propaganda. Tanto é que nos anos 90, muitas academias, os proprietários eram os fortões. Ele falou assim, eu gosto de malhar, desenvolveu um bom corpo, um corpo que naquele momento era o modelo que todo mundo desejava, e ele partia para o empreendimento de montar uma academia. Então, mas com o passar dos anos, com o conhecimento e com a criação da profissão professor de educação física, meados dos anos 2000... É uma profissão jovem, né? Jovem. Então, quando se criou a profissão, regulamentou a profissão de educação física, professor de educação física, educador físico, essa figura instrutor, ela foi deixada de lado. A lei deu um período para que essas pessoas pudessem se profissionalizar, fazer os seus cursos e até então, hoje, nenhuma academia do Brasil não pode deixar de ter a figura do professor de educação física. Ela pode ter os auxiliares, mas tem que ter professor. Não, necessariamente hoje todos têm que ser professor de educação física. Todos que atuam, o empreendedor não necessariamente, mas todos que atuam diretamente com o público necessariamente têm que ser professor de educação física. Ou estagiário, supervisionado sempre por um professor formado. Esse negócio de ser fortão, você está falando de uma outra época, mas nessa época aí tinha muita questão dos wheys, né? Das vitaminas, sim. Nessa época, produtos, sim. Né?
os produtos não eram tão desenvolvidos como são hoje. Hoje, assim, temos muito estudo. Hoje tem nutricionistas esportivos que trabalham nessa vertente. Naquela época a gente tinha outros recursos ergogênicos que deixavam as pessoas mais fortes, né? E o simples fato também de se alimentar bem ajudava. O importante é que assim, as pessoas têm que entender que uma boa alimentação já supre todas as necessidades. Não sou contra a utilização de recursos ergogênicos como whey protein, vitaminas, assim, isso ajuda muito. Mas uma boa alimentação, uma boa orientação, uma boa noite de sono, uma coisa que a gente não valoriza. É muito sono. bom. Nossa saúde mental, com certeza, vai compor com todos os quesitos que a gente precisa para ter uma vida saudável. Legal. E falando nisso, aquelas pessoas que querem chegar na academia e querem um milagre. Eu quero quero me preparar para o carnaval, quero me preparar para o meu casamento, eu vou ser madrinha, eu vou ser padrinho, tenho aí um prazo para eu transformar Exatamente. Bem, Clis, com o passar dos anos e com o modelo de gestão, isso impactou muito no modelo de gestão. Tínhamos, sim, nos anos 90 até os anos 2000, 2010, muito essa questão do milagre. Chegava assim, nós tínhamos o que nós chamamos de uma sazonalidade muito agressiva. Chegava setembro, outubro, novembro, as academias lotavam. Aí chegava janeiro, fevereiro, março, abril, as academias ficavam abandonadas. Mas com o passar do tempo e a conscientização de que a saúde ela é permanente, as pessoas mudaram um pouco esse foco. Hoje, nos dias de hoje, a gente não encontra mais clientes assim. Raramente aparece um cliente para concurso público desesperado, eu passei na prova e daqui a 60 dias eu vou fazer a prova física. A gente monta um programa específico para ele. Tá? Mas a população hoje se conscientizou que a saúde ela é permanente, que eu tenho que cuidar da minha saúde em tempo integral. Então, hoje, raramente você vai encontrar uma pessoa que busca um milagre, uma coisa em 60 dias, uma coisa em 90 dias, uma coisa em 120 dias. Eu preciso, porque eu vou casar, eu preciso emagrecer 10 quilos. Não. Hoje as pessoas têm a consciência de que eu tenho que me manter saudável, manter uma alimentação saudável. Então, hoje, eu digo para você assim, a era do milagre passou. Hoje nós trabalhamos assim de uma maneira mais segura, uma maneira onde a gente consegue, sem sacrifícios, proporcionar uma saúde de tempo integral e permanente para o nosso aluno, para o nosso cliente. Legal. Antes de empreender nessa área de academia, saúde mental também, você tinha tentado outra coisa ou foi o seu primeiro empreendimento? Não, meu primeiro empreendimento foi montar escolinhas de esporte. Eu ainda estava na faculdade, muito envolvido com voleibol, então eu tive escolinha de voleibol. Mas com o passar do tempo, chegando já no final da graduação, eu tinha um colega de faculdade que tinha uma academia aqui em Taguatinga, na CNB 8. E eu tive a curiosidade, sempre tive a vontade de conhecer o mundo das academias. E tive a oportunidade, tive um grande mentor. Ele foi aquele mosquitinho que picou a veia do empreendedorismo. Até então era uma curiosidade de querer conhecer o mundo do empreendedorismo, mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento, foi surgindo aquela necessidade de empreender. Então, desde 2002 eu comecei a empreender. Eu tive uma academia aqui em Taguatinga, depois eu passei até a do Guará, que até hoje estamos lá. Tive outros empreendimentos como estúdios de pilates, que eu ainda tenho alguns deles, tá? Então essa veia empreendedora sempre existiu desde a faculdade. Tive curiosidades em outras áreas, estagiei no Brasiliense, assim que o Brasiliense surgiu em Brasília no ano 2000. Eu tive a oportunidade de estagiar na área de fisiologia do esporte no Brasiliense. Agradeço ao Brasiliense até hoje, tenho uma gratidão muito grande pelo pessoal do Brasiliense por ter me oportunizado. Mas chegou um momento, Euclides, que eu tinha que escolher um caminho. E casou muito, é uma questão muito interessante. Eu tinha dois caminhos nesse momento. Ou o caminho acadêmico,
estava terminando a minha pós-graduação em fisiologia, tinha um convite de fazer um mestrado, quando também surgiu a oportunidade de montar o meu primeiro negócio, onde o proprietário da academia onde eu trabalhava me deu essa oportunidade de empreender, de junto comigo montar uma academia. Minha primeira academia foi em sociedade com o meu primeiro proprietário, que é meu amigo pessoal até hoje. Tenho uma gratidão muito grande por ele. Sócios geralmente brigam, né? Olha que eu vou falar para você. É casamento. É casamento, né? Tem que saber jeito, se né? entender. Tá? Nós começamos juntos por alguns anos. Ele preferiu não mais empreender na área de educação física e eu segui o meu caminho. Então, o empreendedorismo sempre teve na veia. Então, a vontade de empreender é muito grande. Falar em empreendedorismo é falar em sonho. Sonhar. Quem quer empreender no Brasil, acima de tudo, hoje nós temos, é claro que nós temos ferramentas, nós temos todas as planilhas, nós temos todo um conhecimento, nós temos todo um suporte, nós temos o Sebrae, nós temos o Sindicato das Academias, nós temos o Conselho de Educação Física, são todos órgãos que nos apoiam muito para que a gente diminua essa questão do erro. Mas tudo parte de uma chama que é inexplicável, que fica guardada lá no coraçãozinho, lá no fundinho, que é o sonho. Sonhar, o sonho de empreender. Ganhar dinheiro faz parte, mas cuidar das pessoas, a vontade de cuidar de pessoas, ela sempre falou mais alto. Então, desde o início, desde o período de faculdade, eu sempre tive o desejo de cuidar de pessoas, de mudar a vida das pessoas. Nós hoje, como professores de educação física, não só como empreendedores, empresários, mas como a profissão que inicia tudo, ser professor de educação física, é um sinônimo de cuidar de pessoas. E mais do que nunca hoje, as pessoas necessitam do nosso cuidado. Essa nossa saúde física e mental, principalmente, precisa de um profissional qualificado, um profissional dedicado, um profissional que tem paixão em fazer aquilo que ele se propôs com propósito de vida, que é cuidar. Se ficar focado no dinheiro, olha que momentos você vai se frustrar. Mas o cuidar de pessoas, ela faz com que essa gratidão, essa vontade de continuar, ela jamais desapareça. Vale a pena empreender no Brasil? Olha, Euclides... Porque nós temos um estado que dificulta as coisas, né, para o empreendedor. Que né? Pergunta difícil, hein, Euclides? Vale a pena? Assim, logicamente, a gente é uma pergunta mais para você responder, né? Cada um tem uma resposta. Provavelmente aquele empreendedor que se frustrou, que teve algum problema com o seu negócio, vai dizer, não vale a pena, eu prefiro ir para o setor público, ou, sei lá, ir para o mundo acadêmico. Mas, na sua opinião? Bem, Euclides, assim, empreender ela é uma decisão de vida. Empreender no Brasil é um grande desafio. Então eu digo assim, empreender no Brasil, se vale a pena ou não, eu sempre digo assim, empreender tem dois momentos. Tem um momento emoção, que é pegar aquele sonho, todo aquele conhecimento e tentar botar em prática. Então as pessoas hoje têm que entender que não dá para ser só emoção. Tem o período, tem o momento de emoção. Que eu sempre digo assim, que é o start de tudo. O start de empreender é emoção. Mas quando você coloca tudo no papel, que você começa a idealizar, aí vem a razão. Então você hoje empreender, você tem que conseguir unir a emoção com a razão. Você me fez a pergunta, empreender no Brasil. Empreender no Brasil está muito difícil. Hoje é um grande desafio. Nós estamos vindo de um período pós-pandêmico, que ainda não terminou. A pandemia o coronavírus não sumiu. Ele ainda está presente. Só que ele está controlado em decorrência das vacinas, do cuidado das pessoas, do que aconteceu. Mas assim, nós estamos ainda em período de recuperação. Não só as academias, como vários empreendimentos, vários ramos no Brasil estão ainda em período de recuperação. É muito difícil. Ninguém se recuperou ainda. Ainda estamos passando por momentos difíceis.
seria interessante que os governantes entendessem isso. Está todo mundo tentando agora recuperar o tempo da pandemia e está descontando no empreendedor. Tá? O empreendedor é a máquina, é a engrenagem central que gira a economia. Não é o serviço público. É uma ilusão achar que, assim, que as pessoas que vão para o serviço público, elas não estão gerando riqueza para o país. Quem está gerando riqueza para o país é o empreendedor, é o pequeno, médio empreendedor. O grande empreendedor, ele tem um grande papel, mas quem gira a máquina hoje no Brasil é o pequeno, grande empreendedor. É aquela empresa que contrata 2, 3 funcionários, 4, 5. A Vital hoje tem 11 funcionários. Ela sustenta 11 famílias. Parece, o governo tem que entender, o empreendedor não é vilão, o empresário ele não é vilão, ele é a solução. Hoje nós somos muitas vezes vistos como o vilão da história. Nós não somos os vilões, nós geramos emprego. Nós temos o sonho de sustentar famílias, nós temos esse desejo, nós mantemos pessoas, famílias sobrevivendo. E o governo, muitas vezes, a gente sente que parece que é uma briga, é uma guerra de cabo de guerra. E não é isso. De que o empreendedor está de um lado, o Estado está do outro. O Estado somos nós. Ele só existe porque nós existimos. Não é porque nós não temos que brigar. Então o governo tem que pensar, em alguma maneira, de contribuir, de facilitar, de ajudar. Hoje o Brasil é um dos países mais burocráticos. Sim. Saiu semana passada que assim, nós há 5, 6 anos atrás, que não é muito tempo, levava-se 45 dias, 60 dias para abrir uma empresa. Hoje conseguimos passar do tempo, o governo entendeu que assim, não dá para ser assim. Até porque a gente não tem onde colocar todo mundo no serviço público. Então a gente precisa fomentar o empreendedorismo, as empresas existirem, porque a máquina, o Estado não suporta. Imagina se todo mundo decidisse ser funcionário público. Aonde é que vai colocar esse pessoal todo? Então, ser empresário no Brasil é essencial para o Brasil. O Brasil sobrevive, ele vive do empreendedorismo. Você acha que existe ainda no Brasil muita cultura de luta de classes? É o patrão contra o empregado. Se o patrão está bem, o empregado está ruim, está mal. Você acha que ainda existe muito essa cultura no Brasil? Eu faço uma interpretação diferente disso. Isso vai muito do perfil do empreendedor, do empresário. Por muitos e muitos anos, tinha essa briga de classe. Mas com o passar dos anos, com conhecimento, o empreendedor entendeu, o empregado ele não é teu inimigo, ele é teu parceiro. Quando você consegue colocar uma cultura dentro da tua empresa de valorização, de mostrar para o teu colaborador que ele é uma peça fundamental, que unidos, nós juntos, vamos desenvolver e crescer, que vamos juntos ganhar, não existe essa diferenciação de categoria. Nós vivemos num país que existe, que obrigatoriamente faz essa divisão de categoria. Tem sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal. Então, o próprio Estado criou regras para que as categorias se separem. Mas hoje, com uma boa gestão, com conhecimento, com sabedoria, o empreendedor entender que o empregado ele não é um escravo. Mas depende mais do empreendedor, do empregado ou do governo? Eu vejo assim, que parte muito do perfil do empreendedor, do empresário. O empresário que consegue criar uma cultura na tua empresa, mostrar para o teu colaborador que ele é peça fundamental, que ele é importante e que você possa reconhecer o trabalho deles. É uma coisa muito interessante, as pessoas acham que dinheiro é tudo, e não é. O ser humano, nós seres humanos temos uma necessidade muito grande de ser reconhecido. A gente não vai colocar o governo, porque o governo, na verdade, nesse aspecto, ele é um mediador. Precisa-se ter regras para que as coisas fluem de forma natural, de forma harmônica. Então, a gente entende que hoje, pelo menos ao meu ver, para dirimir possíveis problemas, esse cabo de guerra entre empregados e proprietários, donos, uma boa gestão,
companheirismo, mostrar, fazer bons planos de carreira dentro das empresas. E também na própria gestão de pessoas, né? O antigo RH, né? Que na hora de selecionar, escolher as pessoas certas para as funções certas. Sim, né? Eu acho que hoje existe uma... às vezes o colaborador que entra numa empresa que não tem um compromisso com aquela função, com aquela empresa, ou não adere à cultura da empresa, ela vai estar procurando algum motivo para levar vantagem, né? A famosa lei de Gerson, né? Tentar levar vantagem em tudo. E nós vivemos uma época, acho que há alguns anos atrás, em que a palavra, né, dele era suficiente para levar um processo, né, para ganhar um processo. E essa questão, quando eu coloquei o Estado, foi justamente nessa época, porque parece que essa questão separou mais ainda. Quando essas regras elas diminuíram, os colaboradores eles perceberam que podem trabalhar juntos, podem buscar o mesmo objetivo e levar vantagem, porque, óbvio, se sua academia vai bem, se você começa a ter vários clientes, ele vai ter emprego, ele vai conseguir levar o pão para dentro da sua casa e vai ter inúmeras vantagens garantidas, porque Isso. o emprego dele vai estar garantido, né? Eu queria dizer assim, eu vou colocar assim, vamos simplificar, vou colocar assim, a parte governo. O governo ele tem o papel ele tem que facilitar. Ele tem que, de alguma maneira, entender que o empresário ele necessita também desse apoio do Estado. Hoje, um funcionário ele custa muito caro para uma empresa. E isso impacta muito. Poderia contratar mais pessoas. Não faço por quê? Porque custa caro. Porque os tributos são muito altos. E muitas vezes não são repassados para o colaborador. O direito que ele tem. Então, o Estado ele tem o papel de tentar amenizar, de tentar... Ele tem as ferramentas para entender os dois lados, o lado do colaborador e o lado do empreendedor. E mediar para que torne as coisas viáveis. Com o passar do tempo, a gente entende hoje, que assim, uma boa gestão é isso, união. Não tem, assim, empresas hoje que tratam o seu colaborador como um empregado, um escravo, um prestador de serviço descartável, ela não prospera. Até o teu cliente hoje, por exemplo, na academia, o contato com o cliente ele é muito grande. Então você não pode... Como é que eu vou tratar? Meu primeiro cliente é o meu colaborador. Como é que eu vou tratar o meu cliente mal? Meu primeiro colaborador é o meu cliente, meu primeiro cliente é o meu professor. É a minha consultora de vendas. É o rapaz, a moça que faz a limpeza e higienização da empresa, da academia, para manter os ambientes limpos e saudáveis. Se eu não trato bem essas pessoas, como é que elas vão tratar bem os clientes que fazem a coisa acontecer? Então hoje é muito importante isso hoje. O empreendedor, o empresário entender que somos pessoas, não somos máquinas. Passou por muitos anos assim, é descartável, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. Só que isso onera muito a gestão, dificulta muito, não fideliza. O cliente sente isso também. Hoje a Vital ela é uma família. Temos colaboradores de 10 anos. Temos clientes de 15 anos que nos cobra essa fidelidade, esse respeito com o colaborador. Não é simplesmente essa relação patrão-empregado, não existe mais. O que existe é uma liderança, uma governança, onde você tem uma pessoa que vai dizer o caminho que nós precisamos percorrer, junto e de mãos dadas com o colaborador para que a gente venha atingir a nossa meta principal, que é cuidar das pessoas, que é tratar bem as pessoas, proporcionar saúde e qualidade de vida para essas pessoas. Então, hoje, empreender no Brasil é sempre muito difícil. Mas você tem ferramentas,
Mas, acima de tudo, você tem que ter o conhecimento e a sensibilidade para que você possa lidar com os seus colaboradores, com as pessoas com que você vai lidar. Não só o cliente. O cliente, ele é tudo na empresa. A pandemia, ela nos ensinou uma coisa muito legal. Por muitos anos, especificamente no ramo de academia, Euclides, a gente valorizava muito equipamento, gasta-se horrores com equipamento. A pandemia nos mostrou que nada gira em torno de equipamento, e sim em torno das pessoas. As pessoas são o motivo principal da nossa existência, não é equipamento. Por muitos e muitos anos, ficamos assim fissurados com ter o melhor equipamento, ter o mais caro, concorrer, a concorrência brigava em quem teria mais equipamentos. Pandemia, pelo menos para mim, Alexandre, mostrou que nada disso tem valor se não tiver pessoas, se não tiver os teus colaboradores, se não tiver os teus clientes, para que você possa existir. Então hoje, a relação interpessoal, ela é tudo. O respeito pela pessoa, primeiro, treinar pessoas é fundamental. Não adianta você cobrar algo que você não ensinou. Você tocou numa coisa que meu pai sempre, quando eu comecei a empreender, meu pai falou uma coisa para mim. Ele sempre disse assim: Alexandre, entenda uma coisa, ninguém é ruim de um todo. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo sabe fazer algo. Compete a você, que é líder, descobrir no que aquela pessoa é boa. Então muitas vezes existem equívocos, assim, e muitas vezes parece ser fácil simplesmente se livrar do problema. De repente você está perdendo um grande talento dentro da tua empresa que poderia estar desenvolvendo um outro trabalho. Esse é um dos papéis do líder, da pessoa que faz a gestão, que lidera uma equipe. Descobrir no que ela é bom, desenvolver nela os seus potenciais máximos. Então hoje, assim, eu digo para você, pelo menos dentro da Vital, a gente não tem essa separação de classe, de gênero. Nunca houve nas minhas empresas diferenciação de salário. Eu fico assim impressionado até hoje a escutar que existe no Brasil que mulheres ganham menos. Isso é absurdo. Eu tenho professoras na musculação, sempre tive professoras na musculação, dando aulas de musculação. Olha que as mulheres tiveram que desbravar o mercado, gente. Por muito tempo, as pessoas não acreditavam que as mulheres poderiam ter a capacidade de desenvolver um excelente trabalho a nível de musculação. Tinha muito aquele estigma, não, musculação é homem, eu não quero ter aula com as mulheres. E as mulheres provaram que elas têm condição sim, são excelentes profissionais. Tá? E nas minhas empresas nunca teve diferenciação de gênero a nível salarial. O respeito é o mesmo, sempre houve isso, e não vejo razão de que isso não aconteça. Eu não consigo compreender que ainda... Eu penso igual a você. Na verdade, eu não acredito que um empreendedor, um empresário, em termos de na mesma função, ter pessoas por conta do sexo, né, com salários diferentes. Acho que isso não cabe mais na nossa sociedade. Sem dúvida. Esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, sobre as vantagens e desvantagens. Você falamos sobre a questão de empreender no Brasil. Qual é a vantagem de ser empreendedor no Brasil? Qual é a vantagem de se empreender? E quais seriam as desvantagens? Bem, assim, eu vejo assim, empreender no Brasil é uma missão. É uma missão de vida. Primeira coisa, as pessoas têm que entender que ser dono vai trabalhar mais. É o primeiro a chegar e o último a sair. Então, isso é uma ilusão que as pessoas têm, mas isso diminuiu bastante, tá? De que você, eu vou montar o meu negócio, eu vou mandar aí um monte de gente, não vou fazer nada. Muito pelo contrário. O serviço é dobrado, a responsabilidade ela é grande. Vantagens é você ter liberdade, você poder sonhar. Porque, assim, quem decide ir para a área do empreendedorismo, ele tem um desejo de ter uma independência financeira. Quem procura o serviço público, ele procura a estabilidade. Então, esse é o grande diferencial.
Mas saiba, empreender é trabalhar muito. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem chuva, não tem sol. As intempéries do tempo, essas você tem que ignorar, você tem que saber levar e conseguir ultrapassar todas elas. Desvantagens, eu não diria que são desvantagens. Eu diria que o empresário hoje, o empreendedor hoje, ele tem que ter um cuidado muito grande. O cuidado de não só se dedicar única e exclusivamente à empresa. Ele tem que saber conciliar a vida pessoal. O grande desafio hoje de empreender é ter vida pessoal aliada ao empreendedorismo. Não dá para ser só empreendedor e deixar, eu diria assim, o grande perigo, eu não digo desvantagem, seria um alerta. Saiba dosar, saiba entender que não é só empresa. Você tem família, você precisa cuidar da sua família, você tem que entender que a empresa ela é um membro da tua família, mas ele não é o membro mais importante da tua família. Não é o único membro, né? Não é o único membro. Então hoje, assim, um erro que é muito comum é uma dedicação exclusiva para a empresa e acaba esquecendo o lado pessoal. Então hoje, eu não digo que é uma desvantagem, eu digo que saiba dosar, saiba entender o momento. Muito empresário perde a família quando ganha o negócio? Olha, eu diria que tem que se ter muito cuidado com isso, sem dúvida. Se você não souber e não tiver a sabedoria, o discernimento, o cuidado, com certeza. Se você ficar focado muito no dinheiro, você acaba esquecendo o outro lado, família. Então hoje eu diria que assim, empreender é ter a sabedoria de ter os momentos de dedicação para a tua empresa, mas também saber que existem pessoas que você também tem que dar atenção. Então, empreender é isso, é equilibrar os pratos o tempo inteiro. Hora você se dedica um pouco mais para a tua empresa, hora que as coisas estão mais organizadas, que nunca estão 100%, nunca estarão 100% organizadas. Isso é uma coisa verdade. A vida da gente nunca vai estar perfeita. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Em algum momento, em alguma área da nossa vida, alguma coisa está desequilibrada. Compete a nós ter o conhecimento, a sabedoria de equilibrar. E empreender é isso. Hoje eu diria que empreender é saber equilibrar. É saber dosar o momento certo de investir, dedicar, com também ter os momentos de prazer que o empreendedorismo te proporciona. Tirar férias, descansar, investir. Então, cuidar da tua família também, não só focar num único ponto. Muita gente busca a tão sonhada liberdade financeira, né? É um sonho, né? As pessoas, qualidade de vida, né? Mas tudo está atrelado à tal da liberdade financeira. Existe um saco de ouro atrás do arco-íris do empreendedorismo? Olha, Euclides, eu estou procurando esse saco de ouro até hoje. O empreendedor tem que entender que assim, o empreendedorismo ele te proporciona isso. A oportunidade de você buscar e de realizar os teus sonhos. Mas você tem que entender que não é simples, não é fácil. Liberdade, olha, essa é a palavra mais buscada hoje pelos empreendedores. É difícil ter liberdade. É muita responsabilidade. Você tem que, assim, todo mundo que sonha, fala assim, eu vou montar o meu negócio porque eu vou ter tempo. Assim, olha, eu digo para você, se é isso que te move, já você vai descobrir que não é bem assim que funcionam as coisas. Tá? Então, assim, essa busca pela liberdade, lamento dizer para os meus colegas empreendedores e quem sonha empreender, isso não existe. Existe muito suor, muito trabalho, muito estudo para que você possa desenvolver o trabalho de excelência que o mercado hoje exige. Porque a concorrência, ela não é simples, ela não é fácil. E você, para se manter no mercado hoje, você tem que apresentar um produto diferente e que realmente atraia o teu público. Uma coisa interessante que você está falando aí agora, em relação à concorrência, né?
ter um produto diferente. Às vezes o mercado oferece várias opções daquele produto que você quer oferecer. Como conquistar esses clientes oferecendo o mesmo produto que outros empreendedores estão oferecendo? Bem, Cris, isso aí hoje é o grande desafio. Assim, no ramo de academias, esse é um grande desafio. As academias, elas tinham um estigma de que só frequentava a academia quem tinha dinheiro e quem tinha posse. A academia sempre teve aquele o glamour de que é o riquinho, é a patricinha, é o filhinho de papai que faz academia. A partir dos anos 2000, com a disseminação de redes de academia, grandes redes de academia, ficou mais acessível para as pessoas. As pessoas passaram a ter a oportunidade de conhecer um ambiente onde eles pudessem praticar, um ambiente controlado, que eles pudessem praticar a prática do exercício físico com segurança. Em contrapartida, a concorrência aumentou. Para isso, o mercado começou a se movimentar. E hoje, para se sobreviver no mercado, no ramo de academias, eu digo para você hoje, Euclides, Brasília é o terceiro mercado com o maior número de academia do Brasil. Porém, é o mais acirrado. É o que mais tem academia para habitantes. A nível Brasil, são 8.000 habitantes para uma loja, uma academia. Brasília são 4.500 habitantes para uma academia. Então, é muito concorrido. Então, para você sobreviver nesse mercado, você tem que ser diferente. A Vital surgiu justamente com a necessidade de ser diferente. As academias elas se tornaram uma commodities. Hoje você tem várias academias. E se a gente prestar o mesmo serviço, com certeza não sobrevive. Ficar só pautado em equipamento e preço, fatalmente é muito caro. É um ramo que é muito caro, tem muitas despesas, um custo operacional muito elevado. Então, como é que se sobrevive hoje? Sendo diferente. O que o mercado, nos últimos 4 a 5 anos, começou a nos apresentar? Concorrer com as grandes redes? Impossível. Não tem como concorrer com grande rede. Redes com 400, 500, 2.000, 3.000 unidades, que vão para a Bolsa de Valores, que arrecadam dinheiro de terceiro, que não é o caso do pequeno empreendedor que vai ali com as suas economias, vende um carro, pega um dinheirinho emprestado no banco para poder montar o seu negócio. Ele tem que ser diferente. E a Vital ela veio justamente numa necessidade de mercado. Ser diferente. Cuidar da saúde física e mental. E não simplesmente ficar focado em oferecer um espaço com preço baixo, sem ter cuidado. Então hoje, quer se manter no mercado? Apresente um produto diferente para o teu cliente. E o cliente entende isso, e o cliente quer isso. E tem cliente para todos. Para isso você precisa ter conhecimento e prestar um bom serviço. Ser qualquer um hoje no mercado, Euclides, está fadado a fechar rapidamente. Não tem mais espaço para o amadorismo. Tem que ser profissional. Tem que apresentar um produto de qualidade. Porque senão o teu cliente ele não permanece e vai embora. Fala um pouco sobre esse diferencial da Vital, que é a questão da saúde mental. Como é tratada a saúde mental? Como é feito esse... acho que o espectador ele vai ter a curiosidade de saber como é feito, não uma avaliação, mas como é feito esse diagnóstico. Isso. Né? Que necessariamente todos os clientes que vão ingressar na Vital hoje precisam passar por isso. Então lá nós fazemos uma série de exames, questionários, tá? Onde a gente no final tem um diagnóstico das necessidades que ele tem, não somente físicas. Existe também a questão física. A gente faz avaliações e check-ups onde a gente também vê a saúde física, quanto de percentual de gordura, como está a questão cardiovascular. Mas assim, o grande diferencial da Vital é que nós entendemos que a saúde física ela é um reflexo da saúde mental. Então hoje nós temos ferramentas onde a gente consegue diagnosticar através de questionários e de instrumentos
como está a saúde mental do nosso cliente, do nosso aluno que vai ingressar no nosso programa de exercícios. Então, a gente consegue diagnosticar como é que está o sono dele, como é que está o nível de ansiedade dele, se ele tem depressão, como estão as questões fisiológicas, como, por exemplo, uma coisa que ninguém dá muita importância, a questão gástrica intestinal deles. Se nada disso estiver funcionando, a questão mental está afetada. Então, o físico e o mental estão atrelados. Então, mas hoje a Vital ela se preocupa muito com a questão mental. Porque a gente entende que se a gente tratar primeiro a questão mental, as primeiras necessidades, a gente vai chegar no objetivo principal, no objetivo final, que é o desejo das pessoas. Euclides, uma coisa muito interessante lá na Vital, que a gente consegue diferenciar muito bem. Muitas vezes as pessoas chegam na academia e falam assim, nossa, professor, eu quero emagrecer, eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular. Será que é isso? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Será que é isso mesmo que você está precisando? Então, com a série de ferramentas, questionamentos que nós fazemos, a gente consegue entender que, assim, hoje eu digo para você que a sua prioridade é melhorar o seu sono. Então, a gente ensina técnicas para ele, para melhorar o sono dele. Nós passamos alguns comportamentos que ele tem que ter para melhorar o sono dele. Porque a gente entende que se ele não melhorar o sono dele, ele não vai conseguir desenvolver a atividade física da maneira que a gente acha que seja necessário para que ele venha buscar a saúde dele. Então, hoje, na Vital, a gente tem um momento específico e que a gente repete esse momento a cada 60 dias, a gente refaz esse check-up, a gente reavalia, a gente ajusta toda a vida física, de treinamento, de atividade física, desse nosso cliente que está conosco. A gente tem um acompanhamento onde a cada 15 dias, a cada semana, a gente manda uma mensagem. Ele tem acesso direto com o fisiologista, com os professores, para que a gente possa estar cuidando dele. Hoje, a nossa preocupação não é a performance física, é a saúde dele. E a saúde dele passa pela saúde mental. Então, a gente monta um programa muitas vezes para aquele dia ele fala assim, não, hoje eu estou cansado, não estou bem. Então não adianta eu passar um treino, passar um pacote de exercícios onde vai exaurir mais ainda a energia dele, vai sair mais cansado. A atividade física ela não pode ser algo que vá prejudicar a saúde dele, sim trazer os benefícios. O corpo está ligado à percepção que eu tenho, assim, às vezes, né? Posso estar errado, eu não sou profissional, não sou da área. Mas assim, parece que muita coisa relacionado à parte física, à parte estética, está ligado um pouco à questão da felicidade. Às vezes pessoas com baixa autoestima, elas tendem a ser mais, a deixar para lá, né, a ser mais, não levar muito em consideração a questão da aparência, né, da estética, não se preocupar muito com o corpo, com a saúde mental, porque elas estão em um processo de infelicidade. Isso tem alguma correlação? Tudo a ver, tudo a ver. Essa questão mental, ela tem tudo a ver com a questão física. Se você não está feliz, teu corpo vai apresentar o seu momento emocional. Se emocionalmente você não está feliz, o seu corpo vai refletir essa questão emocional. Seu corpo é o seu espelho. Então, uma pessoa feliz, com certeza, o corpo apresenta uma felicidade. Então, essa questão emocional, ela está diretamente ligada à questão estética, sim. Se o meu emocional não está bem, eu não vou conseguir desenvolver a atividade física da melhor maneira possível. Eu não vou praticar o exercício físico, porque eu estou infeliz. Então, e o exercício físico tem essa propriedade. Eu faria o inverso. Para deixar você praticando o exercício físico, você vai ser uma pessoa mais feliz, que vai contribuir para essa questão emocional. Tanto é que hoje, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, a primeira coisa que ele indica é pratique exercício físico. Não vou passar remédio para você. Primeiro, nós vamos praticar o exercício físico. O exercício físico tem a propriedade de trazer essa felicidade. Eu traduziria essa felicidade em hormônios. Nós temos os hormônios da felicidade, que quando praticamos os exercícios físicos, a gente lhe dá uma descarga de hormônio.
e te torna uma pessoa mais feliz. E felicidade vicia. Então, praticar exercício físico vai te deixar mais feliz. E não ser feliz para praticar o exercício físico. As pessoas dizem assim, vamos fazer o inverso. Não é porque eu sou feliz que eu vou fazer o exercício físico. Não, o exercício físico que vai trazer essa felicidade que você está buscando. Lembrando, exercício é remédio, é alegria, é saúde. Então as pessoas têm que entender que nós precisamos, independente se pratique em academia ou não, praticar o exercício físico. A atividade física, ela faz parte da nossa vida física, mental e emocional. Legal. Bom, como foi? A gente falou um pouco sobre pandemia, mas como foi para o negócio a questão da pandemia? Como você atendia seus clientes? Ou você fechou a academia? Como foi a pandemia para você? Clis, pandemia foi pandemia. Foi terrível. Foi punk para todo mundo. Nós fomos obrigados a fechar. Apesar de a ciência provar que a prática do exercício físico aumenta a imunidade, traria o benefício que a população precisava, mas o governo adotou uma medida de fechar. E nós não fomos diferentes, fechou. Foi terrível para todas as academias. Venho aqui até parabenizar a grande maioria dos alunos da Vital que mantiveram seus pagamentos durante o período de pandemia. Só assim nós conseguimos sobreviver. Tenho que salientar também que o proprietário do prédio onde a academia fica, ele foi um anjo que veio do céu para nos ajudar. Ele entendeu, por ser empreendedor também, ele entendeu e nos ajudou nessa questão financeira também. Então, assim, a pandemia foi um momento divisor de águas. Muitos fecharam. Muitos. Qual foi as soluções que nós encontramos? Fizemos muitas aulas online. Conseguimos pegamos os nossos colaboradores, montamos alguns espaços onde a gente conseguia, de certo modo, oferecer uma aula online. Porque a gente não podia nem ir na casa do nosso cliente oferecer, porque não podia ter esse contato. Mas nós conseguimos oferecer aulas online. Isso foi muito bom, foi legal, mas nem todo mundo aderiu. É diferente, É bem diferente, porque assim, o exercício físico, a academia, ela tem uma coisa assim muito interessante, ela proporciona a questão social. Olha que ninguém nunca imaginou que a questão social, o contato social, fizesse tanta diferença na nossa vida. A gente sempre negligenciou a vida social. Muitas vezes, eu quero ficar isolado, quero ficar na minha. A academia sempre foi uma questão muito individualizada. As pessoas, eu estou aqui para cuidar da minha saúde. Hoje não, a academia ela tem um ambiente muito diferente. O ambiente social, ele tomou um volume muito grande. Porque as pessoas perceberam que na pandemia, uma questão que nós não dávamos valores, que era essa questão do contato pessoal. Não, eu sou individual, eu não dependo de ninguém para viver. Nós percebemos que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, que necessitamos de outros seres humanos. Então, foi um grande desafio. Nós, da Vital, a gente proporcionou aulas online para quem necessitava. E, à medida que o tempo foi passando, foi muito difícil, tanto é que nós não nos recuperamos até hoje. É verdade. Então, assim, nós estamos em um processo de recuperação até hoje. De muitas pessoas ainda, incrível que pareça, Euclides, ainda tem gente que está com medo. Eu vejo. A gente percebe isso. Nós temos todo um protocolo de higienização, dispenser de álcool, todo máscaras, uso de máscara, higienização, assim, por 2 períodos do dia a gente fecha a estrutura para higienizar. Então tudo isso são maneiras de mostrar que é um ambiente seguro. Mas ainda assim tem gente que ainda está comigo. Diminuiu. Mas assim, ainda tem gente que chega pra gente e fala assim, nossa, como é que tá aí? Como é que é a higienização? Como é que é o contato? É muito cheio? É muito vazio? Como é que é? Que período que eu posso vir? Ainda tem um pouco disso, ainda tem. O Covid ainda está presente.
Mas a vacina, ela trouxe a segurança que as pessoas buscavam. Eu acho que a gente vai conviver com ele. Na verdade, a gente tem que aprender a viver com ele. Ele é mais uma doença que faz parte da nossa vida, que a gente vai ter que ter sempre um cuidado, se vacinar sempre que possível, tomar todas as doses disponíveis. Você tomou todas as doses? Tomei todas as doses. Legal, bom demais. Até porque, como nós somos da área da saúde, nós fomos os privilegiados a estar sempre na frente. A educação física é uma área da saúde e sempre que disponibilizou as vacinas, nós sempre fomos os primeiros, junto com enfermeiros, médicos, os profissionais de educação física. Em conjunto, isso também foi uma conquista muito grande do nosso Conselho de Educação Física com o sindicato das academias, que brigaram bastante para que esse profissional estivesse lá na frente, na linha de frente, para se vacinar, para que a gente pudesse atender os nossos clientes. Eu já sonhei um dia em ter uma academia, sabia? É mesmo? Eu já, lá anos atrás, né? Hoje a gente tem... A nossa empresa já chegou a ter 150 funcionários, hoje a gente conta aí com uns 15 funcionários ao todo, mais ou menos, por aí. Mas lá no início eu dei uma olhada no plano de negócio, de academia, que eu achava muito interessante o projeto de academias, né? Mas hoje tem muita gente grande envolvida, né? Acho que o Bernardinho tem uma academia, o Luciano Huck. É assim, né, Cris? Como eu falei para você, é um ramo que se profissionalizou. Não tem mais abertura para os amadores. Nos anos 90... Quem era o empreendedor? Era o frequentador que gostou, aí montava um espacinho. E assim. Hoje não. Ela necessita de profissionalismo. Hoje nós temos grande rede. Você falou do Bernardinho. O Bernardinho ele é sócio de uma academia, tá? Ele faz parte. Então, assim, não tem gente pequena mais. Então, necessita de conhecimento, de profissionalismo, de dedicação ao trabalho. Tá? Para que a gente possa nos manter sempre ativos, atualizados e concorrendo com essas grandes redes de academia. Você ainda acha que o marketing é 100% do negócio? Marketing é uma parte importante do negócio, mas não sim. É 100%? Não, eu não diria que é 100%. É essencial, tem que existir. Sem marketing nada funciona hoje. O marketing ele é essencial. Mas ele, assim, existem outros fatores importantes também. Um bom atendimento, uma boa equipe de trabalho, uma boa gestão, tá? Ambientes que agradem o teu cliente, tá? O marketing ele é importante, mas existem outros pilares. Preço também? Preço. O preço impacta bastante, mas quando você tem um serviço de qualidade, uma equipe que entrega o serviço dedicada, o preço ele não é o fator principal na tomada de decisão do nosso cliente. Quando você mostra que você tem qualidade, que você faz um serviço diferente, o preço ele não impacta tanto. Claro que ele está balizado, as grandes redes balizaram os preços. Então, ficou mais difícil você concorrer. Mas quando você presta um bom serviço, onde você tem uma boa equipe de trabalho, bons profissionais contigo, o preço você consegue apresentar uma qualidade melhor, você consegue cobrar um pouquinho mais com relação ao preço. Legal. Bom, como faz para as pessoas que querem conhecer a sua academia, querem te conhecer, querem ver o teu negócio lá, querem também treinar na sua academia, como te acham? Nós estamos ali no Guaraú, na QI 4, ao lado do Sesc do Guaraú, tá? Temos um ambiente de 600 metros quadrados, bem arejado, com profissionais dedicados. E temos nosso Instagram, que é @vitalsaúde. Nós temos o site também, vitalsaudefuncional.com.br, onde você pode encontrar a gente lá. E estamos lá esperando vocês para nos conhecer, fazer uma aula experimental, conhecer todo o nosso protocolo de check-up, onde a gente faz todo esse diagnóstico da saúde mental, física, para que a gente possa proporcionar para você o melhor, para que você encontre a sua saúde. Já que você está buscando saúde, nós queremos entregar a sua saúde, tá? Então lá na Vital hoje nós estamos prontos a te receber de braços abertos, querendo que você nos conheça, felizes de que todos que estão lá, quero agradecer todos os nossos clientes que estão conosco lá, felizes,
São eles a razão da que a gente continue trabalhando com toda a vontade, toda a determinação e felicidade. Então aguardamos todos lá, com toda a alegria do mundo, prontos para receber. Mas eu ainda quero fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. Primeiro eu queria perguntar para você, nesse período todo, desde 2002 e antes, né, se foi antes, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foram vários momentos. Assim, empreender, ninguém disse que seria fácil. Tá? São N dificuldades. Mas a cada fase que a gente vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai aprendendo a lidar melhor com as situações. Mas assim, eu diria para você que a vinda das grandes redes de academia houve um grande divisor de águas. Eu diria que acho que foi um grande divisor de águas. As grandes academias nos obrigaram, ou você se profissionaliza ou você está fora do mercado. Esse eu diria que seria foi um primeiro grande divisor de águas. Isso lá pelos anos 2008, 2010. Isso. Porque a rede de academia já está com 12, 13 anos. Então, ela nos obrigou a nos profissionalizar. Ou você se profissionaliza ou você está fora do mercado. Foi o primeiro grande divisor. Foi aí que nós entendemos o que era ser diferente. Precisamos ser diferente. Porque a grande rede mostrou que era possível ter preço, qualidade. Coisa que era uma commodities. Todo mundo fazia a mesma coisa, cobrava mais ou menos o mesmo preço, e aí de repente veio alguém no mercado que disse assim: eu vou cobrar de você 3 vezes menos, vou oferecer para o meu cliente 3 vezes menos, vou oferecer uma qualidade de ambiente, de infraestrutura e equipamentos melhor do que a sua. Como é que você vai sobreviver ao mercado? Eles apostaram na quantidade. Sempre. Esse trabalho com volume. Então, é assim, eles cumprem bem o papel deles. Eles fazem bem o papel deles. Não temos o que reclamar das grandes redes. As grandes redes fomentaram a prática do exercício físico. Coisa que, de repente, 3, 4% só tinham acesso às academias. Hoje nós temos mais de 10% da população que tem acesso às academias. Sempre foi muito restrito. E as grandes redes proporcionaram isso. Então, assim, não vamos ver o copo meio vazio, vamos ver o copo meio cheio. Teve a parte boa também das grandes redes, de fomentar, de mostrar que a prática... Mas foi um momento Foi um momento, né, assim, que exigiu muito do empreendedor, do pequeno empreendedor, eu tenho que me qualificar, tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar, porque senão eu não vou sobreviver. Esse foi o grande divisor. E o segundo foi a pandemia. Passando o período de divisão de águas, você tem aquele terremoto, o mar, você se assusta, mas a partir do momento que você se qualifica, você encontra o seu nicho de mercado. Eu acho que hoje o mercado de academias ele é um mercado de nichos. Eu sempre até digo assim que a palavra academia, daqui a um tempo, ela vai ficar restrita somente às grandes redes. Nós vamos usar estúdio, nós vamos usar, digamos assim, centros de reabilitação, centros de cuidado. Então, porque a academia ela ficou muito restrita às grandes redes. E nós, os pequenos, estamos tendo que nos especializar cada vez mais. É onde a rede grande ainda não tem a capacidade de atender aquele cliente que exige uma necessidade específica. Então o mercado ele se movimentou para esse lado. Concorrer com as grandes redes, eu diria que é suicídio. Não compensa. Não compensa e você não vai sobreviver. Mas existe sim ainda um grande ramo que é os nichos. E o nicho saúde física e mental, esse é um ainda que ainda está sendo desbravado, já existe bons... Você é pioneiro nessa área, né? Assim, eu não diria que sou pioneiro. Já existem outras pessoas com uma expertise um pouquinho mais adiantada. Mas no Guará, mais especificamente no Guará, em Brasília, a gente decidiu que falei assim, ou é agora ou não vai ser em nenhum momento. E a gente decidiu migrar para esse nicho, saúde física e mental, porque não dá para concorrer com uma grande rede de academia. Legal.
Qual foi o seu maior arrependimento? O que você faria diferente agora? Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Tudo do jeito que foi. Não me arrependo em nenhum momento. Todo o aprendizado de 20 e poucos anos não tem preço. Difícil? Sempre. Ninguém falou pra gente, não tá no manual dizendo, vai ser fácil. Não. Arrependimento? Em nenhum momento. Eu diria pra você, em nenhum momento eu me arrependo. Tem as dificuldades, que a gente para pensar e fala assim, será que eu vou dar conta? Sempre dá conta. Então, quem quer empreender, não tem tempo para se arrepender. Ele tem que estar sempre focado em como fazer melhor, como ser diferente, aonde é que eu posso me encaixar, aonde é que agora eu vou ter que atuar. Tem que ser um camaleão. Senão, se ficar parado, ficar sentado esperando, aí é morte certa. Então, arrepender, não me arrependo de nada. Sim, faria tudo de novo. Voltaria lá nos anos 90, quando me ofereceram a primeira oportunidade, faria tudo de novo, sem mudar nada. Legal. Porque foi um aprendizado que jamais você vai ter na faculdade. As pessoas com que eu conheci, os amigos que eu tenho, meus parceiros hoje, tenho muitos parceiros que na hora do aperto socorrem a gente. Então, tenho a fábrica Movement que me ajuda, eu tenho os meus parceiros de Brasília, eu tenho os meus parceiros que fornecem os sistemas hoje que a gente utiliza. O Fernando é um cientista da saúde, esse é um cara em Brasília que quase ninguém fala, mas é um cara que fomenta muito a saúde física, mental, é um cara que planta em você a necessidade, fala assim, muda, porque a hora de mudar é ele, os teus funcionários, as pessoas que estão contigo, e acima, duas coisas acima, família e Deus. Sem Deus a gente não consegue. Sabia, bastante. Não. É mesmo? Bastante. Legal. Você é católico? Sou católico. Sou católico. Então, família e Deus são os pilares que sustentam a gente nesses momentos difíceis. Sem isso a gente não consegue sustentar. Sozinho, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Sozinho a gente não é ninguém e a gente não consegue fazer nada sozinho. Pessoas, família e Deus é o que faz a gente não desistir e não se arrepender de nada. Legal. Alexandre Brambila, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi um papo muito legal. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. E quero deixar a câmera para você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para a gente. Pericles, queria agradecer o convite. Muito feliz. Tá? Essa oportunidade assim, ela é única. Queria convidar todos para visitarem a Vital no Guará. Você que está necessitando de cuidar da sua saúde física, mental, estamos prontos a te receber de braços abertos. Cuide da sua saúde. É com ela que você vai viver, é com ela que você vai ter a sua longevidade da vida. Seja feliz e saudável. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a você também que esteve com a gente até aqui. Muito, muito, muito obrigado. Quero pedir para você deixar o seu like, deixa o joinha aí pra gente, tá bom? Inscreva-se no canal, curte o vídeo, inscreva-se no canal e também compartilha com seus amigos esse vídeo que eles vão gostar desse papo, hein? Papo empreendedor hoje aqui no Despluga, foi muito legal. Agradeço vocês, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!